Boa noite, estamos aqui novamente para o estudo do Caminho, Verdade e Vida. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 25, Tende Calma. Quem vai iniciar a leitura, né, que vai fazer o nosso estudo hoje é a Ana, e ela vai também fazer a nossa prece de abertura, tá? Então vamos, Aninha. Vamos fechar nossos olhos, nos concentrar e agradecer ao Pai pela noite de hoje. Agradecemos, Senhor, por tudo que tem nos dado, em todos os momentos. E pedimos, Pai, calma e discernimento para todos os aprendizados nessa vida. Pedimos também, Senhor, que possa abrir nossas mentes para os estudos e que possamos aproveitar cada palavra dita. Eu lhe agradeço de todo o meu coração. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, hoje a passagem do livro Caminho, Verdade e Vida, passagem 25, Tende calma. E disse Jesus, mandai assentar os homens. João, capítulo 6, versículo 10. Esta passagem do Evangelho de João é das mais significativas. Verifica-se quando a multidão de quase 5.000 pessoas tem necessidade do pão no isolamento da natureza. Os discípulos estão preocupados. Filipe afirma que 200 dinheiros não bastarão para atender a dificuldade imprevista. E a necessidade do alimento material para aquela multidão deixaram os discípulos preocupados, aflitos, achavam que não haveria uma grande confusão, mas os recursos eram poucos. Mesmo tendo conhecimento da capacidade do Cristo, haviam discussões e desconfianças. Alguém falou alguma coisa? Vou continuar, então. Continua. André conduz ao mestre um jovem que trazia consigo 5 pães de cevada e 2 peixes. Todos discutem. Jesus, entretanto, recebe a migalha sem descrer de sua preciosa significação e manda que todos se assentem. Pede que haja ordem, que se faça harmonia e distribui recurso com todos maravilhosamente. E Jesus, né, quando recebeu aqueles 5 pães e 2 peixes, daquele jovem, né, que trazia na sua cesta, aquele jovem acreditou no poder do Cristo, né, acreditou na capacidade do Cristo e sabia que as providências seriam tomadas. E sentando-nos todos, Jesus, com sua energia, criando um clima de harmonização, conseguiu lidar com a situação, né? Então, assim, o fato das pessoas se assentarem e terem aquele momento de paz fez com que tudo fosse resolvido, né? Que tudo desse certo, né? Mas a lição mesmo está nesse outro momento, né, dessa passagem. Alguém quer falar alguma coisa? O João quer. Essa passagem é a multiplicação dos peixes, né? Isso. Que ele distribui, tá? Não, era só essa dúvida que eu tinha. Peixes. Os pães e peixes. No caso, acho que tende... Desculpa, acho que eu interrompi alguém, não, né? Que ele fala tende calma, né? Que é esse mandar e assentar aos homens, porque eles, na hora que veem que não tem o suficiente para alimentar todos, né? As pessoas tendem a ficar no desespero, né? E essa passagem aí é justamente aquela coisa, a pessoa ter a confiança em Jesus, né? Quando vai levar o problema a ele
e pacificar para que, acreditando, né, que ele vai encontrar a solução, né, para aquilo, né? E naquele primeiro momento só ficou todo mundo, né, reclamando, preocupados, nervosos, né, e esqueceram, vamos dizer assim, né, de confiar, né, na providência, né, no próprio Cristo, em Deus mesmo, que não desampara ninguém, não é? Mas pode continuar. Alguém quer falar E alguma isso aí coisa? também é um exemplo para os dias atuais, né? Assim, é uma Exatamente. metáfora, né? Uhum. A multiplicação dos peixes e dos pães, a pessoa está passando uma certa dificuldade, sem esperança, sem acreditar em mais nada, e acontece alguma coisa na vida dela que modifica, né? É. Mas, Dá uma esperança, dá uma guinada. mas você vê que você fala, levando até os dias atuais, até hoje, as pessoas ainda têm esse problema, vamos dizer assim, essa desesperança, né? De É. confiar realmente, né? Quando está com os problemas, aí buscam a Deus, buscam Jesus, mas tudo no desespero. Ninguém vai na confiança, vão no desespero, né? Quando deveria realmente era acalmar os pensamentos, fazer seu pedido, a oração que fosse, e aguardar com paciência. Mas as pessoas, nós não sabemos fazer isso ainda, né? Nós queremos tudo para Nós não ontem. podemos lidar com as situações, né? Com as Não, não. adversidades. Não. Enquanto está tudo bom, está tudo ótimo. Né? Quando o negócio começa a sair do contexto, pronto, entra o pânico geral. Ninguém consegue manter a Verdade. mesma calma de quando está no bom momento, né? Mas Isso é o que vocês acontece. falaram, né? A falta de confiança mesmo, né? É, Confiança em Deus, em Jesus, né? é verdade. Verdade. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então pode continuar, menina. Continuar. Os homens, esfomeados de paz, reclamam a assistência do Cristo. Falam nele, suplicando-lhe socorro. Aguardam-lhes as manifestações. Nós somos ainda muito imperfeitos, né, e infantis. Suplicamos os cuidados do Cristo, mas ansiosos para que sejamos pronto atendidos, né? Aquela coisa que a gente pede, que é para já e para agora, né? Foi até que eu tinha falado, né, um pouquinho antes sobre isso, né? Que a gente vai logo no desespero, né? Exatamente. E não faz nada, né? Só pede, Só reclama, pede e espera, né? e Porque espera, sem fazer algo, né? Se movimentar também. O detalhe é que, geralmente, as pessoas, quando pedem, elas vão pedindo, vão lá, né, reclamando a Deus, como se o próprio Criador tivesse a obrigação de fazer por nós. Eles fazem como uma cobrança, né? A gente pede as coisas como uma cobrança, que aquilo ali tem que ser resolvido. Né? Aí quando quando as coisas não acontecem, que na maioria das vezes não acontece conforme nós queremos, né? Porque não é a nossa vontade, né? Aí pronto. Porque não é o nosso tempo, né? É o tempo Pois de Deus. Não, e aí começa, né? Porque Deus me deu as costas, Deus não me ouviu, porque isso, eu não acredito mais, né? Porque não acreditam porque, na verdade, nem nunca, acho que não creram de fato, né? Porque Um aprendizado errado, né? Que não é já muito longa data esses equívocos, né? Exatamente, porque crer nele é aguardar o tempo dele, né? É uma das coisas que Jesus sempre também nos ensinou isso, né? Mas as pessoas ainda não têm esse entendimento ainda somos muito imediatistas. Adolescentes rebeldes, não é, João? Os adolescentes rebeldes que nós somos. Os aborrecentes, né? Que Aborrecentes, agora... Continua. Vamos lá. Não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmos para a recepção dos recursos celestes. Misturam Jesus com as suas imprecações, suas ansiedades loucas e seus desejos criminosos.
que desejamos coisas que não é necessário para o nosso crescimento espiritual. Somos egoístas e egocêntricos. E ainda temos a petulância de achar que Deus é injusto e não olha por nós, né? Não conseguimos discernir que na maior parte do tempo somos colocados no colo, né? Porque nós queremos tudo para já, tudo para agora, e muitas das vezes nós não pedimos o que é realmente importante para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual. Nós queremos ainda muito, nós ainda visamos muito material. E aí achamos que Deus, né, não olha por nós. Acho que tudo é questão da gente não conseguir compreender ainda o objetivo da existência, né? Do porquê passamos por tantas coisas, porquê estamos na Terra. E eu acho que nesse ponto os espíritas estão um pouquinho mais à frente, né? Pelo menos deveriam, porque a gente compreende o porquê de tudo, das provas, né? Quando a pessoa tem esses ensinamentos que a gente tem, realmente fica naquela ânsia de tentar receber o alto, de esperar Deus, porque Deus tem que me atender, porque, né? Ele é o Pai, então ele vai me ajudar, que Deus ajuda, espera que Deus ajuda. Mas a compreensão espírita não é essa, né? A compreensão espírita é saber que muitas vezes o fato de não chegar a essa ajuda é o que realmente a gente precisa para a gente desenvolver tantas coisas, né? A tolerância, a ciência, até tem a ver com a leitura do Evangelho hoje de manhã que nós fizemos, né? Com relação da gente estar compreendendo todas as dificuldades que a gente passa, para que a gente desenvolva essas virtudes que nós não temos ainda, né? Tolerância, paciência, compreender. Quando a prova chega, nem sempre a gente consegue solucionar todos os problemas. Mas então, o que eu posso aprender com tudo isso? Não é para se desesperar, não é para arrancar os cabelos, nem para culpar Deus por não estar atendendo. É exatamente obter esse aprendizado na prova, né? E muitas das vezes, Janete, também a gente tem a mania de ficar só aguardando, né? A gente pede, mas a gente não quer fazer, não quer ter nenhum tipo de trabalho, né? A gente não quer ter nenhum tipo de... A gente não faz nada para que aquela situação possa ser modificada, né? A gente quer somente aguardar, né? E às vezes é até uma preguiça mesmo, né? Encostar, de ficar quietinho e querer que tudo aconteça, que caia do céu, né? Sabe o que parece? Que o ser humano é uma criança. Assim, na evolução que a gente vive, né? Mesmo estando assim já com uma certa idade aqui, mas tem essas birras, né? Ai, fica aborrecido, não sei o quê. Coisa de criança mesmo, né? Mas é imaturidade espiritual. Deus não me deu, Deus está de mal comigo, eu vou ficar de mal com ele. Essas coisas assim que... Acho que a gente no plano astral todo, né? Eu acho que o ser humano é a criança da... Já passamos dessa fase. Estamos na fase da aborrecência. Que ainda é cheio de manias, porque criança nós já deixamos de ser. Temos que começar a amadurecer isso, porque conhecimento está aí para todos que quiserem, né? Tem todas as instruções. Então, não tem mais por que nos considerarmos crianças espirituais. Mas os espíritos olham a gente assim, veem a gente como jovens ainda, adolescentes ou crianças, eles riem, sorriem, compreendem, né? Quando a criança faz birra, você acha graça às vezes? Tolera, né? Porque é assim, é a compreensão, é a nossa compreensão, né? Limitada ainda com relação a isso. E muitas vezes, né? Muitas vezes o fato de não irmos também, através de orações e o que a gente não consegue, a gente pode até se sentir culpada. O que foi que eu fiz de errado porque Deus não está me atendendo? Aí já reverte a coisa, né? A culpa, e começa a ficar muito para baixo, se jogar muito lá embaixo, sou eu que não estou merecendo. E aí entra uma série de questões que a gente tem que
se afastar, né, desse tipo de atitude. A gente tem que realmente... É aquilo, gente, aquela frase de Jesus sempre ajudando a gente, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas a gente ainda está muito aquém, né, a essa verdade. Eu Flávio li está isso aí no quietinho. sábado, hein? No sábado foi a Oi? leitura do João. Eu li isso aí no Então sábado. João tem ali, ó. Pode falar mais para a gente aí sobre Não, isso. mas eu vou repetir o que eu falei no sábado, né? A verdade, o que é a verdade? A verdade é Jesus, porque Jesus é o Espírito da verdade. Então você tem que conhecer o que Jesus ensinou, os ensinamentos que ele veio trazer, tudo que ele passou foi para exemplificar, para mostrar para a gente que a gente pode passar por aquilo tudo, a gente tem que passar pelas dificuldades para poder crescer. E eu acho que vivenciando esses ensinamentos, né, João, a gente realmente se liberta de uma série de coisas, se liberta do medo, das incertezas. Se a gente procurar vivenciar direitinho esse moral que Jesus nos trouxe, mas assim, eu acredito, claro, com o esclarecimento da nossa doutrina, né? Porque tudo ficou muito mais claro mesmo, muito mais compreensível esse Uhum. ensinamento de Jesus. E a gente se liberta mesmo, se liberta de muitas coisas. Flávio quer falar, né? Essas consequências, na verdade, são impostas para a gente por nossas consequências, né? Vou falar duas vezes, duplicidade aqui. Devido aos nossos erros, e muitas deles são colocadas à prova para a gente, né? Para nós testarmos, né? Como nós estamos absorvendo isso, como a gente vai julgar isso, e mais importante, como a gente vai se deparar em cima de uma situação. A gente vai se revoltar, a gente vai contra todos e contra tudo. Com todo o ensinamento, esclarecimento que a gente tem, seria realmente um erro muito profundo. É sinal de que nós não aprendemos nada, né? Então, quando a gente se revolta. Então, muitas das vezes é colocada para a gente com esse intuito, além, né, de ser resgate, né, de débitos do passado, ou dessa vida mesmo, entendeu? Então, essas dificuldades tem que ser encaradas de uma maneira muito fria, muito contextualizada, né, para a gente olhar se realmente nós estamos fazendo certo, nós estamos adquirindo a propriedade certa do esclarecimento, para que a gente não depois, quando desencarnar, a gente não venha a ser cobrado em cima disso tudo, né? Como foi sempre falado aqui nos estudos, né? A quem muito é dado, a quem muito será cobrado. Então, hoje a gente tem esse horizonte, não é? De percepção. A gente percebe as coisas bem melhores do que as outras religiões, vamos colocar dessa maneira, ou as outras, de uma maneira bem mais clara, porque a gente sabe que algo existe depois do desencarne, algo existe depois que o corpo vai, né, para o caixão, não se acaba, ali não se acaba. E de acordo com a doutrina espírita que vem nos esclarecer, né, através da literatura, não tem como dizer, eu não sabia, eu tinha dúvida ainda, não sei o que, bababá. Então, não é por aí. A gente tem que tomar muito cuidado para que, com esse embasamento que a gente tem, a gente não seja cobrado pesadamente, como a gente vê em várias literaturas aí da espírita, da doutrina espírita, né? Relato até do Luiz Sérgio mesmo, que a Janete coloca aos sábados, e outros livros, e realmente a gente chega lá no mundo espiritual e aí, como é que fica? Não sabia, eu pensei que não fosse assim, eu achei que fosse de outra maneira, eu achava que fosse dessa maneira, mas olha só, você teve bastante esclarecimento lá, bastante ajuda, entre aspas, né? E você não aproveitou. Esse tempo que a gente tem que aproveitar é o tempo do estudo de amanhã, do capítulo que a Janete passou para mim, e eu fiz, eu até comentei. Eu comentei sobre isso aí dentro do... A gente tem que aproveitar o tempo que a gente está encarnado aqui. A gente tem que aproveitar o máximo possível com coisas que vão instruir a gente, fazer a nossa evolução. E a evolução, obviamente, da sociedade do planeta. Para não deixar e falar assim, poxa, eu perdi tanto tempo, eu vou deixar para a próxima encarnação, ou então eu não sabia. Não, sabe sim. Tem essa de saber, não, sabe sim. E essas consequências são drásticas, serão cobradas. Então, a gente o estudo de amanhã fala alguma coisa a respeito disso. A gente tem que aproveitar muito tempo
Porque o tempo é assim, né? Hoje a gente está conversando aqui, daqui a pouco, e aí? Fulano de tal desencarnou. Caramba, mas ele estava lá no... Eu vi ele hoje, né? Alguma coisa desse tipo assim. Eu tive com ele ontem, né? Eu vi ele andando lá no parque, caminhando. E aí? Já foi. Um abraço. Papai do céu Basta um chamou. piscar de olhos, né? Entendeu? Uhum. É verdade. A gente tem que estar atento para não perder a prova, né? É difícil, né? Tem É uma muito... historinha, né, que fala... Pode falar. Pode falar. Pode ir. Não, Primeiras tem uma damas. historinha que fala, né, que morreu 3 pessoas, né? Um evangélico, um católico e um espírita. Aí chegou lá, aí o católico falou assim, senhora, achava que morreu, acabou, já foi. Acabou tudo. O evangélico falou assim, eu pensei que Jesus ia voltar, né? E o espírito, quando vai se explicar, fala assim, eu sei tudo, mas não fiz nada, né? Então, tem que ter esse cuidado aí. Aí, Cada um nas suas imperfeições. Não adiantou nada, né? Sabia de tudo e não fez nada, não adiantou. Praticou, Então, né? vamos ser perdoados, né? Perdoa o católico, perdoa o evangélico, perdoa o erro é espírita, não tem pior, como não né? perdoar, porque a gente sabe, não faz, então Isso. aí é esse pior, o espírito, pecado é pior. esse espírito aí que o Helder fala lá nas palestras dele aí, que vai dar mais trabalho lá no mundo espiritual, é o espírito. Está cheio de espírita falido lá no mundo espiritual. É porque A gente que não se cuide, não, viu? A gente conhece e não pratica. Né? Não fala que a gente não peca por ignorância, mas o conhecimento dá poder. Então, quando a gente tem esse conhecimento, né, a gente obrigatoriamente temos que utilizá-lo. Entendeu? Isso aí. A cobrança será mais ferrenha. Vamos continuar? Continua aí, Aninha, finalizando, né? Naturalmente se desesperam, cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir o convite à calma. Não se assentam para que se faça a ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio. O convite, hoje vivemos um momento atípico, né? E temos que ter calma. Como veio agora essa Covid, né? Que a gente já está passando aí por mais do que esperado, né? Que a gente esperava que fosse 1 mês, que fosse 2 meses, tudo ia ser resolvido. Mas nós temos que ter calma para esse momento e todos os momentos de adversidade que a gente vive, né? Porque nesse momento a gente sabe que está sendo difícil, nós estamos tendo dificuldade, mas em contratempo nós temos aí a natureza se recuperando, né? Os mares, os rios, né? Não o caso do Pantanal, né? Das queimadas, processo natural, né? Mas sim de todo o processo de animais, de reflorestamento e tudo. Então, assim, para a gente estacionou a gente, né? Deixou a gente meio que estacionado, tendo que ter essa calma, tendo que ter essa paciência, essa resiliência, essa resignação e dando oportunidades a outros, a natureza se regenerar também, né? A gente não olha, a gente olha só para a gente, né? E deixa de olhar para o todo, né? Para o mundo em si, né? A gente deixa de olhar, a gente quer só, como é que fala? Tudo para a gente, né? Egoísmo. Vem a nós, né? Vem a nós, só vem a nós. Vem a nós. Vem a nós, seu reino. Né? E aí a gente tem que pensar, né? E temos que refletir sobre isso, né? Então, o convite é claro, tendes calma. Precisamos nos assentar, colocar corpo, alma e mente em ordem e harmonia e confiar na providência divina, porque Deus é Pai e Ele nunca desampara seus filhos. Então, nós temos que ter a certeza que tudo vai ser resolvido e com calma e paciência nós vamos conseguir passar por todas as situações, por mais difíceis que elas pareçam ser. Alguém quer falar mais?
Eu acho também assim, a gente pede, mas a gente tem que se acalmar para que a gente consiga perceber o que vem do alto, né? A gente faz as preces, a gente faz os nossos pedidos, mas a gente tem que manter aquela tranquilidade, a sintonia para conseguir ouvir as intuições, não é? Que eles trazem para nós. Mas é o que ele fala aqui, a gente pede, mas fica naquele desespero, confundindo, envolvendo, né? Achando que Jesus tem que tomar, tem que se mostrar com as mesmas atitudes erradas que nós. Jesus é todo amor, Jesus é todo calma, né? Então, a gente tem que entrar nessa sintonia do Mestre para que a gente possa, acalmando a mente, acalmando o coração, por mais difícil que esteja passando, a gente sabe que, às vezes, as dificuldades são bem difíceis mesmo, né? Que a gente fica realmente numa pressão muito grande. Mas é preciso acalmar o coração, acalmar a mente para a gente ouvir o que eles têm para nos falar, para nos intuir, mesmo que seja esperar, não é? Às vezes a gente precisa só ficar calminho, esperar um pouco, e tudo vai passar e se acertar. É isso que é mais difícil para nós. E essa calma, você vê que... Imagina todos nós agora aqui no Zoom falando ao mesmo tempo. Ninguém vai entender nada. Então, materialmente falando, né, terra a terra falando, a gente tem que ter calma. Você falou, essas dificuldades são enormes, né? Existem pessoas que não suportam ou não deveria suportar essas adversidades e se revoltam. E aí eu coloco mais um agravante. Além de você não se acalmar, o qual deveria se acalmar, existe até profissionais que trabalham isso, né? Tem várias áreas da medicina que trabalham essa paz de espírito, nessa tranquilidade que deveria acalmar, tipo yoga e essas coisas assim, né? Por aí afora, zen, né? Essas pessoas que o pessoal fala de pessoal é zen, né? Mas tem um fundamento. 5 minutinhos, né, de você possa fazer um relaxamento, alguma coisa desse tipo, né? Colocando uma música bem suave. Além de você não fazer isso que você falou, Janete, sobre a agressividade de comportamento, causa ainda um desequilíbrio muito sério organicamente. É a sua pressão que aumenta, uma arritmia cardíaca, como no caso, batimento cardíaco mais acelerado, né? É um mau hálito, né? Porque você começa a trabalhar a parte intestinal, estomacal de uma maneira que não deveria. Então, o corpo vai trabalhar de acordo com o que ele tem. Opa, acabou. Oi? Apareceu um tempo aqui dizendo que acabou. Não, tá normal. Apareceu uma mensagem, sim. Para mim não apareceu nada, não. Esse desequilíbrio orgânico, para finalizar, esse desequilíbrio orgânico tem que ser muito trabalhado, porque quem vai sofrer as consequências somos nós, não é? Depois vai comprar um remédio, vai não sei o quê, vai desenvolver uma gastrite, uma úlcera, ou um problema cardíaco, não é? Devido a esse mau comportamento de não saber compreender as coisas. É como foi colocado. O mundo passou por 2 guerras nucleares e o mundo continuou seu ciclo normalmente. O planeta continuou seu ciclo. Várias catástrofes, né? Vários incidentes naturais aconteceram, como furacão, tsunami, maremoto, terremoto, acontece até hoje, é só ligar a televisão. E o ciclo normal do planeta continua normalmente. Então, não tem como se desesperar. Tem que saber lidar com essa situação, contornar essa situação, não é? Contornar as consequências, parar com a ganância, com o egoísmo, com o orgulho que se ganha com isso, né? As pessoas ganham muito dinheiro, muito poder com a desgraça alheia. Isso aí é muito complicado. Sempre foi. Desde que o mundo é mundo, isso acontece. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. Tudo bem que tudo vai acontecer na hora certa, no lugar certo. Deus está vendo tudo, Deus está no controle, Ele controla essa imensidão do que é o universo, que a gente não tem nem ideia de como isso é controlado, mas Ele controla. Ele vai deixar de controlar a Terra? Jamais. Por mais que o ser humano queira destruir a Terra, ele não vai destruir a Terra, porque Deus não vai permitir que a Terra seja destruída.
É mais fácil ele auto se destruir moralmente e organicamente e depois reencarnar em outro planeta ou nesse planeta em condições muito adversas, mas a Terra vai continuar, o planeta vai continuar seu ciclo normal, sem que nada venha acontecer que não seja por vontade de Deus. Ao contrário, vida que segue. E você está falando um ponto, né, que a gente já tem os nossos problemas que já são até o suficiente para a gente se preocupar. Muita gente entra no estresse de problemas que a gente vê nas mídias, né? Como você está falando, tem problemas globais e que não, assim, nós não temos o poder de solucionar nada, mas a gente entra numa angústia, não é? E dependendo de como essa notícia chegue até a gente, eu digo isso porque eu vejo pessoas à minha volta que entram numa aflição, numa angústia, e quase que adoecem de desespero diante de acontecimentos que estão por aí e não têm o poder sobre isso. Né? O máximo que a gente pode fazer é orar, né? Dar boas energias para que aquilo possa estar melhorando. Que a gente tem sim é que administrar a nossa própria vida, os problemas, assim, tentando manter esse equilíbrio para a gente ir resolvendo aos poucos, mas tem coisas que não estão na nossa alçada, não é assim? Então, a gente não tem que se angustiar, se estressar, porque a gente adoece mesmo, né? Eu lembrei, você falou disso, Flávio, eu lembrei. Eu conheço pessoas que adoecem mesmo, de desespero, diante de notícias, de jornais, não é? Por isso que eu já cortei isso, não me pertence mais. Fala, João. O exemplo que a Ana deu eu achei legal da Covid, do planeta, né? Porque as coisas acontecem de ruim, vamos dizer assim, e aí o ser humano se desespera, tal. Ele não procura ver o lado bom do porquê que está acontecendo aquilo, né? Que nem logo no início, né, que a Europa parou os voos, parou tudo, a atmosfera ficou mais limpa. A vista da estação espacial vendo o planeta mudou, o planeta ficou bonito, o ar ficou limpo, quer dizer, tem as desvantagens, mas também tem a consequência ruim, também traz coisa boa. É que o ser humano não consegue nunca olhar o lado bom da coisa. Se um copo está pela metade, ele reclama. Mas não sabe que aquela metade já vai saciar a sede dele. Ele quer o copo cheio, transbordando. Mas é aquilo que foi colocado antes, né? O egoísmo. Farinha pouca primeiro. É a visão pessimista também das coisas. Né? Uhum. Isso faz parte da nossa natureza ainda imperfeita, né? De querer tudo para ontem, né? O imediatismo nosso que faz querer que as coisas sejam sempre... não gostamos de sair da nossa zona de conforto, que eu acho que a maioria não gosta, né? Tá tudo bem, tá tudo bom, então para que mudar, né? As pessoas são assim. Infelizmente, ainda somos assim. E essa parábola dele, né, tem de calma, ela é bem assim, ela vem bem para nos dar um start, né, com relação a isso, né? Porque quando a gente está no sufoco, o que Jesus fala para todos aqueles 5.000 homens lá que estavam, né, à volta? Assentai os homens, onde ele é, parem, sentem-se, respirem e aguardem. Né? Porque enquanto a gente está naquele movimento, o que eu vou fazer, para lá e para cá, para lá e para cá, a gente não consegue raciocinar, a gente não consegue parar e pensar, ouvir os pensamentos, ouvir os nossos mentores, né? Porque a gente fica naquele vucu-vucu, né? E não consegue se harmonizar. E quando ele pede para as pessoas sentarem, se acalmarem, né? Para isso, né? Tem de calma, porque só quando nós estamos com a paz em nós, é que a gente consegue ouvir, né? Deus falando com a gente. Né? E a gente, durante as aflições, não tem como ouvir, gente. A gente só consegue ouvir a nós mesmos, o nosso próprio desespero. Né? Né?
Quer dizer, isso é bem interessante, porque é oportuno, né? Claro, tem de calma, né? Porque isso aí é para levar para a vida, né? É para levar para a nossa vida toda, para a gente ter calma. E diante das adversidades, a gente parar e sentar e esperar, né? Vamos lá, vamos acalmar o pensamento. Aí tem que ser um pouquinho como o Buda, né? Fazer lá a meditação dele, ficou lá até a iluminação. E tem que ser, eu acho que a gente tem que. O certo seria isso, né? A gente vai crescer, a gente chega lá, né? Por enquanto estamos naquela aflição, ligado no 220, como todo jovem, mas eu acho que é por aí o caminho, a gente tentar começar a ouvir os pensamentos, né? Isso a gente só consegue ouvir nossos pensamentos quando a gente está em paz, né? Quando a gente consegue parar e ouvir, né? Teve uma palestrante lá no centro, ela é até palestrante, eu esqueci, a Dulce conhece, sabe o nome dela, eu acho. A Janete deve saber, ela é professora também, ela tem foi com a mãe dela, mas eu nunca mais esqueço da frase, acho que ela é psicóloga, psicologia infantil, acho que é terapeuta infantil. Ela falou assim, a gente tem que fazer uma coisa de cada vez. Ela botou a carapuça e falou, eu saí atropelando tudo e não fazia nada. Ou, quando eu fazia tudo pela metade. Quando eu coloquei na minha cabeça que eu tenho que fazer uma coisa de cada vez, as coisas começaram a fluir. E se a gente olhar por esse lado, olha só, quantas encarnações já tivemos? Quantas vamos ter? O que somos nós na eternidade? Então, para que essa correria? Essa correria é para mim também. Às vezes eu saio atropelando tudo. Aí eu falo assim para a Dulce, parou, né? Uma coisa de cada vez, porque eu estou atropelando. Então, você é automático, vai no automático, vai atropelando tudo e não faz nada. E não resolve nada e deixa tudo pela metade. E o pior, como você não resolve, você se estressa. E aí vem os problemas orgânicos. Então, se nós pararmos para ver, poxa, para que tanta pressa se eu vou voltar? Para que tanta pressa se eu vou voltar? Vou voltar e vou voltar quantas e quantas vezes forem necessárias. Se eu fosse bonzinho, como vocês falam, né? Espírito puro da água da cidade, eu já estava em Horizonte, né? Bem longe daqui. Mas olha só, quantas vezes nós viemos aqui, né? Quantas vezes ainda teremos que voltar para cá ou para outro mundo de provas e expiações semelhante ao da Terra, né? De outro planeta. Não precisa ser especificamente na Terra. E aí? Para que essa pressa? Mas nós somos, como a Selma estava falando, é o imediato, é o de ontem. Tem que ser agora. Não tem que ser agora. Lembra da mansuetude de Jesus? Através dos filmes, aquela calma dele, aquela tranquilidade, falando para aquele povão inteiro. Pelo menos, a única vez, isso é filme, tá? Aí vale muito do diretor também, né? Do filme. Mas tudo bem. Mas a única vez que a gente conhece que Jesus ficou chateado, alterado e, entre aspas, assim, violento, foi quando ele entrou lá naquele lugar lá que estavam fazendo um comércio, né? Virou mais mesa para lá, virou mesa para cá. Foi a única vez que o diretor, né, colocou através do Evangelho. E os outros diretores copiaram aquela passagem. Então, nós sabemos que foi isso. O resto foi só tranquilidade, paz e ensinamento. É a única vez que eu conheço, né? Através de filmes. Mais uma vez, a gente tem que seguir esse caminho do meio, né? O equilíbrio, porque tem horas que realmente você tem que tomar atitudes, né? Acho que essa paz que a gente está falando também tem que ser uma paz ativa, não assim esperar, né? Porque muitas vezes depende de nós resolver algumas questões, né? Então, tem que ter essa sabedoria, né? Não tem aquela oração da sabedoria, não é? Da força para que a gente mude o que pode ser mudado, paciência para a gente entender que a gente não pode mudar, mas sabedoria para a gente conseguir definir, né? O que é uma coisa e o que é outra. Então, a gente muitas vezes tem que ter uma paz, uma tranquilidade, até tomar uma atitude com relação a que tem que ser feito.
E quando não dá para fazer nada, aí realmente tem que rezar, pedir paz, né? Pedir calma, para que as coisas fiquem bem, né? O problema é a nossa dificuldade, que eu vejo, é que nós não pensamos como espíritos. Nós nos vemos apenas como pessoas humanas. Eu sou Selma. Eu não consigo pensar assim, eu vou renascer, ter outras oportunidades de vida. Só que quando eu voltar, eu não vou ser mais a Selma. Eu vou ser qualquer outra pessoa. Entendeu? Então, as pessoas não se veem como espíritos, se veem como pessoas. Então, elas querem a coisa para hoje, nessa condição. Eu quero o que eu quero ainda na minha condição de Selma, né? A Ana na condição de Ana. A gente não pensa assim, eu sou um espírito. A gente sabe, pensa assim, mas não vive assim, na verdade. A gente sabe que mas não vive dessa forma, né? Vou fazer uma coisa agora boa para que na próxima eu esteja mais evoluído, né? No dia a dia, no geral, as pessoas não pensam assim. Infelizmente, Mas a gente não. tem que pensar, né? Porque a gente já tem Não, uma outra, né, é o compreensão, uma outra conhecimento, visão. exato, é o conhecimento que nós temos que há mais cobrança para nós. Aqueles que não têm conhecimento não vão ser cobrados. Mas nós, a como gente... temos esse conhecimento, nós temos essa obrigação de viver assim, da forma Porque tudo diferente. muda, né? Tudo você olha para a vida espiritual, né? Tudo muda. Acho que a paciência você consegue desenvolver mais. Quando você vê a verdadeira vida, né? Quando você vê que isso aqui é uma passagem, que você tem que realmente fazer tudo que tem que ser feito diante das provas que vêm para você. Mas eu acho que assim, cresce uma esperança, sabe? Uma perspectiva maior, quando você sabe que daqui a pouquinho você está seguindo, né, essa vida, daqui a pouco você vai estar remando novamente. Eu vejo assim como uma bem de muita esperança para você desenvolver as suas coisas, as suas questões. Cadê o Vitor, gente? Mas O não Vitor apareceu. ele está ouvindo a nossa reunião aqui, só não está Ele está de presente. espião, é? Está de espião, porque ele está dirigindo. Mas alguém Tá vendo tem... se a gente se comporta direitinho sem ir. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Acrescentar no nosso texto final? Então, podemos encerrar, então? Quem é a próxima da semana? É a Geórgia, ela está correndo ali. Jorge não se esconde não, hein, Jorge? Se esconde não. Então, vamos à nossa oração? A gente faz a nossa prece de encerramento. Graças a Deus, a Jesus e a Nossa Senhora, por mais um aprendizado nessa noite. Obrigada, meu Deus. Que tenhamos uma boa noite, de bom sono, de bons sonhos, e que tenhamos realmente aprendido o necessário na noite de hoje. Que tenhamos uma boa noite e um belo despertar. E obrigada, Senhor, por tudo que tens dado a todos nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bom estar com vocês. Tchau, gente. Adorei ver vocês.